Nós queremos também manifestar a nossa gratidão, nossos agradecimentos aos irmãos aqui da Igreja em Liberdade, e começando pelas nossas irmãs da cozinha, as nossas guerreiras ali que têm se desdobrado para nos fazer esses alimentos, almoço, janta, e com excelência. Que as nossas queridas irmãs possam, de fato, saber que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continuem firmes. E os irmãos também, com certeza, que fizeram o trabalho de bastidores, né? Porque tudo isso aqui, todo esse trabalho aqui, com certeza tem irmãos que desdobraram para que pudesse ser feito. A gente sabe que tem. Nós estamos em igrejas locais pequenas e sabemos o que de fato isso representa. Então nós somos imensamente gratos por cada gesto de amor das mãos que nos possibilitaram nesses dias aqui. Nós ficamos constrangidos. Confesso aos irmãos, tanto carinho. Esse ambiente é aquele ambiente que a gente deseja estar. Queria sugerir, para que a gente pudesse fazer aquela foto bonita, bem bonita mesmo, depois do término da reunião, que a gente possa guardar uma lembrança, né, desse encontro nosso, e que a gente possa levar. Tá certo, meus irmãos? E se puder fazer uma foto depois, se não caber aqui dentro, cabe ali fora, ali, ó, na frente. Vocês que sabem, podem fazer uma foto para a gente. Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios. Eu queria dar uma palavrinha aos irmãos mais jovens, os jovens que estão aqui. A carta aos Efésios tem 6 capítulos. E se você aceitar um desafio de ir para casa esse final de semana e começar a ler essa carta sem pressa, uma caneta na mão, um caderninho, e lendo, começando no capítulo 1, sem pular versículos, sem pressa, e você então fazer o seu devocional nessa carta aos Efésios. Eu vou dizer, essa carta ela é de suma importância, como todas as outras. Aqui nós temos a doutrina e temos a vida prática, para a nossa vida aqui, durante toda a nossa permanência aqui. E quando você terminar o capítulo 6, uma outra carta que eu vou sugerir também, que é pequenininha, 4 capítulos, a carta aos Colossenses. As duas são paralelas uma à outra. É muito interessante essas duas cartas, se a gente consegue lê-las juntas, você vai perceber que tem paralelo entre as duas cartas. As duas cartas tratam de coisas de suma importância para nós. Então, primeiro Efésios, depois Colossenses. Nós vamos, irmãos, ler a partir do versículo 22 do capítulo 4. Como mencionei, Paulo já tinha dado a doutrina, primeiramente a doutrina, fundamento. Então, Paulo agora, é como se Paulo quisesse dizer agora, é hora da lição de casa. É hora do lado prático. É hora de nós, então, agora praticar aquilo que de fato já temos aprendido. E eu vou falar coisas com vocês e vocês vão de fato precisar olhar para elas como um espelho e vão perguntar para elas se alguma dessas coisas estão na sua vida. Se alguma dessas coisas ainda é guardada em um canto escuro da sua vida, em algum lugar da sua vida, e você então precisa de fato deixá-las. No capítulo 4, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixando a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte. Antes trabalhai fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 da carta aos Colossenses. A partir do verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são soberanas, de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são soberanas, de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. É o que nós queremos ficar como leitura, na esperança e confiança, para que o Senhor nos ajude neste tempo de meditação. Amém. A vida cristã. A vida cristã não é simplesmente uma profissão de fé e que não tenha compromisso. A vida cristã é uma vida seguida de realidade. É o que Deus espera. É o que Deus está desejando. E o apóstolo Paulo está escrevendo, então, essa carta orientada pelo Espírito Santo, da parte de Deus. E mencionei que Paulo, após falar da doutrina, Paulo agora, então, entra no lado prático da vida cristã. E nós falamos aqui, então, a comparação que fiz aqui, quando Paulo usa no verso 22 desse despojar do velho homem. A ideia de tirar a roupa velha. A ideia de olhar para um guarda-roupa, aquelas roupas, vamos assim dizer, já velhas, surradas, e tirá-las para fora. Então vamos pensar nessa manhã, vamos pensar nisso, olhando esse aspecto prático da nossa vida. Coisas que depois de salvos nós vamos ter a triste experiência de pensar e olhar que ainda há coisas em nós que precisam ser tiradas de nós. Nós ouvimos o nosso irmão falar sobre o Jacó e o Israel. Olhar para nós e ver que o velho Jacó está dentro de nós, só aguardando uma oportunidade. Então, esse despojar do velho homem, a ideia aqui é despir as velhas roupas,
colocar de lado. E eu vou dizer para vocês, não é algo tão fácil. É algo que vai custar para nós. Nos desfazer de coisas que nós gostamos. De coisas que nós, eu vou até usar uma expressão, nós acariciamos. Pecados que precisam ser abandonados. Pecados que precisam ser deixados para trás. E Paulo então fala agora, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Essa renovação, esse agir de Deus na mente de um salvo, quando Deus de fato nos salva, Paulo vai dizer aos coríntios que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende, porque lhe parecem loucura. Mas o novo homem, o salvo, ele tem da parte de Deus esse auxílio dado por Deus pelo Espírito Santo. Paulo vai falar na carta aos Efésios, em quem vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo veio habitar, morar na nossa vida. E ele é Deus eterno, com todos os atributos divinos que há na pessoa do Pai, que há na pessoa do Filho. Esse Deus que se revela, esse Deus que fala, esse Deus que age, esse Deus que entristece, esse Deus que disciplina. Nós ouvimos falar o Espírito Santo disciplinando Ananias e Safira por terem mentido ao Espírito Santo. Eles pagaram com a morte, eles foram mortos. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Esse Espírito Santo que ele guia os seus servos na obra de Deus, Paulo sendo guiado ali, no capítulo 16 de Atos. Querendo ir para um determinado lugar, o Espírito Santo os impediu. Que verdade solene. Então, nós somos morada de Deus. Então, pensando, vos renoveis no espírito da vossa mente. Começa agora, irmãos, depois de salvos, nós começamos então agora a entender coisas que nós não entendíamos. Irmãos, o crente não tem, ele não tem um livro chamado Estatuto de Regras. Regras. Ouvimos falar que algumas religiões têm um livro chamado de Estatuto de Regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e assim por diante. Irmãos, o crente, o salvo, não é regido por estatutos humanos. Nós temos esse livro precioso chamado as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus. Então, Paulo está trazendo na nossa mente aqui, talvez o sermão da montanha que o Senhor Jesus falou aos seus ouvintes. Depois de falar das bem-aventuranças, o Senhor Jesus volta para os seus e diz: vocês agora são o sal da terra. O sal da terra. Vocês agora são a luz do mundo. E o Senhor Jesus fala de coisas práticas, do cotidiano, que aquelas pessoas entendiam. O sal era para temperar, para dar sabor. O sal, ele era, podemos dizer, ele tinha um efeito para que as coisas não apodrecessem, não entrassem em estado de aputrefação. Irmãos, a igreja nesse mundo, ela tem esse propósito. Esse mundo está em estado de decomposição, fedendo, e a igreja está aqui como conservando, como que sendo esse tempero, sendo aqueles a quem o Senhor está mostrando para esse mundo. A presença da igreja aqui. É interessante que você olha a propriedade do sal, ele consegue dar sabor, mas você não consegue ver ele. Você consegue sentir ele, mas você não vê ele. Mostrando o nosso papel no mundo. Eu não preciso sair falando que eu sou crente. Em outros termos, entre aspas, evangélico. Eu preciso viver. Eu preciso ter vida prática. Lá no meu trabalho, na escola, as pessoas vão dizer: esse rapaz é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, o caráter dele é diferente.
por causa da vida prática, não é porque eu prego, não é porque eu fico falando diariamente das coisas de Deus, mas eu estou procurando viver. O Senhor Jesus diz que se o sal não salgar, se ele for insípido, para mais nada serve. Havia um sal que era como esterco, não servia para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Irmãos, quantas das vezes o testemunho de crentes estão desse jeito como esterco? Que vergonha! As pessoas estão pisando, as pessoas estão falando. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, olha o testemunho dele. Se ele não falasse que é crente, era muito melhor. E quantas das vezes o nosso testemunho causa vergonha para o Evangelho? Aonde nós estamos, na nossa vizinhança, nosso comportamento, nosso caráter. Então, ser renovado no espírito da nossa mente. Poder deixar Deus mostrar para nós valores que ora nós não víamos. Mas eu quero falar também que o Senhor Jesus falou que vocês são a luz do mundo. Naqueles dias, quando o Senhor Jesus falou que eles eram a luz do mundo, falando no aspecto coletivo, a igreja, eu quero falar algo dessa manhã. Os viajantes naqueles dias não tinham luz, não tinham GPS. As cidades eram pintadas de branco as paredes e ficavam em lugares altos, e quando a luz da lamparina refletia, dos candeeiros refletia na parede, a pintura branca era como que uma luz, aquela cidade de longe o viajante via, e ele podia viajar, meus irmãos. Irmãos, a igreja, ela tem esse papel. Nós, como igreja local onde nós estamos, nós não vamos levar todo mundo a uma conversão, a uma compreensão, mas esse mundo tem que sentir que nós estamos aqui, que nós, de fato, marcamos presença. Nós somos um guia na escuridão, nós somos um guia nas trevas. O mundo está sendo, de alguma forma, avisado a todo momento. Esse bairro que vocês agora estão aqui, meus irmãos, podem ter certeza, eles estão, de alguma forma, recebendo esse testemunho. Vocês são a luz desse bairro. Comporte-se de tal maneira que esse bairro fique, podemos assim dizer, sem o que falar de vocês. Então, nos revestir do novo homem. Como nós podemos fazer isso? Tirar do caminho, tirar novamente a roupa do velho homem. E o primeiro conselho que Paulo usa injunções. A injunção é algo de caráter negativo e outro positivo. Nós vamos perceber que Paulo vai usar isso. Primeiramente, deixando a mentira. Fale a verdade com o seu próximo. E eu queria fazer aqui uma analogia ou uma comparação. Nosso irmão falou de Abraão e eu quero trazer algo a respeito de Abraão. Abraão chegou no Egito e falou para Sara: Sara, diz que você é minha irmã. Diz que você é minha irmã. E Abraão pensou só nele. E lá no Egito eles contaram a mentira que eles eram irmãos. E o faraó, o que ele fez com Sara? Levou para casa. Diz que você é minha irmã, porque lá ele sabia que, falando que ela fosse a sua mulher, eles iam matar ele. 20 anos passaram depois, 20 anos. 20 anos depois, Abraão não está mais no Egito, está em Gerar, na terra dos filisteus. O mesmo incidente, o mesmo acontecimento. Sara, diz que você é minha irmã. E o rei de Gerar levou Sara para casa. Mas o que eu quero destacar, a palavra deixando a mentira. Pela primeira vez, Abraão vai tratar do assunto. Pela primeira vez, Abraão vai confessar o seu pecado. Ele vai falar da sua mentira. Porque não é fácil falar daquilo que que nos envergonha. E quando o rei de Gerar chamou Abraão e falou com ele duramente: que é isso que nos fizeste? Olha o tratamento que nós te demos, olha o que você fez para nós. E Abraão, então, ele vai dizer algo que eu quero destacar com vocês. Abraão, então, disse: olha, na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. Mas eu quero destacar, e você pode ler lá em Gênesis 20. Abraão vai dizer assim: na verdade, fazendo Deus me sair errante da minha terra, lá ainda em Padã Arã. Eu disse a Sara: Sara, aonde nós passarmos, fala que você é minha irmã. Alguns pecados nossos vêm da velha vida.
pecados que nós guardamos, pecados que nós estamos alimentando eles. Abraão tinha a fraqueza da mentira. E Paulo vai dizer aqui: deixai a mentira. A mentira tem arrasado com essa sociedade chamada, ele chama ela de fake news. Que nome bonito, né? Fake news. Mas nós vamos falar de mentira. A mentira tem procedência no diabo. A mentira, Satanás é o pai da mentira. O Senhor Jesus vai dizer, ele é o pai da mentira, ele é homicida, ele vive mentindo desde o princípio. Nós estamos olhando Satanás em Caim, Caim mentindo para Deus, eu não sou o guardador do meu irmão, eu não sou. Eu não sei aonde está Abel. A mentira tem, irmãos, se alastrado no meio do povo de Deus. Mentiras de toda a natureza. Que o Senhor possa avaliar nosso coração nessa manhã, falar conosco. Será que nós temos o hábito de mentir? Você conhece crente que tem hábito de mentir? Vou dar um exemplo. É possível que às vezes a gente faça compromissos. Às vezes fazemos um compromisso e falamos que vamos fazer aquilo e de repente aquilo não, de fato não fizemos, não honramos, nós mentimos. Nós mentimos. O nosso caráter não pode ser assim. Marcamos um encontro, marcamos algo de caráter necessário e de repente não cumprimos. Isso é mentira. Sim, sim, não, não, que passa disso, é procedência maligna. Paulo diz, não mentir, deixai a mentira. É necessário que deixemos a mentira. Caminhando um pouquinho agora, mais um pouco. Paulo agora vai dizer, vocês vão falar a verdade cada um com o outro. Irmãos, a verdade liberta. A verdade é a fonte da confiança. Geralmente, pessoas que têm hábito de mentir não são pessoas confiáveis. Como é triste quando um irmão tem hábito de mentir, quando uma irmã tem hábito de mentir, quando uma esposa tem hábito de mentir, quando pessoas que deveriam ser pessoas de confiança têm esse hábito de mentir e não ser verdadeiro. Então vamos deixar essa roupa velha, a roupa da mentira, e vamos nos vestir da roupa do que é verdadeiro, do que é puro, do que é justo. Eu mencionei, irmãos, que irai-vos e não pecar. Como entender isso? Como a gente pode entender essa palavra irai-vos e não pequeis? O nosso Deus, nós encontramos diversas vezes esse Deus que, Deus dos altos céus, se ira. Eu citei do Senhor Jesus, indignado com aqueles homens fazendo comércio dentro do templo. Irmãos, quantas das vezes nós ficamos indignados com coisas e muitas das vezes nos causa aquele momento de indignação. Eu creio que todos nós, a indignação, que essa palavra ira aqui, esse estado de indignação, que ainda não é pecado, mas podem nos levar ao pecado. Porque lá no capítulo 3 de Colossenses, tem duas palavras diferentes, orge e tumos. São duas partes da ira. Aquele estado em que você fica indignado. Quem de nós aqui não ficou indignado de falar sério? Falar sério com alguém. E alguém diz, aquele irmão ficou vermelho. Aquele irmão, eu nunca vi aquilo. Mas observa bem. Essa indignação em si, do primeiro momento, ela não é pecado. Mas observa bem, e não se põe o sol sobre a vossa ira. O sol, ele faz um curso de 12 horas. O Senhor está mostrando aqui, irmãos, que nós temos recursos da parte deles abundante para tratar conosco, para nos colocar debaixo do seu propósito, não dormir, não ir para a cama, não levar para o travesseiro aquela ira, aquela raiva, aquilo que muitas vezes vai nos fazer mal, a necessidade de tratar disso. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, se porventura
Com toda certeza, Deus vai nos guiar pelo caminho excelente de descobrir ou de voltar e reconciliar, se for necessário, uma boa conversa. Agora, com um ânimo mais oferecido, mais baixo, num tom mais baixo, poder tratar daquele assunto. Com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa. Paulo vai dizer aos romanos, dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança. Como entender? Irai-vos e não pequeis, e agora dai lugar à ira. Irmãos, quantas das vezes nós sofremos injustiça nesse mundo, de toda a natureza. E lá no nosso coração, o fogo da ira está aceso, mas nós estamos ali nos guardando, e Deus está dizendo, meu filho, a mim pertence a vingança. A mim é eu que vou fazer isso. Eu vou tratar disso. Eu vou fazer isso ao seu tempo. Descansa, confia, espera. Quantas coisas, irmãos, de injustiça tem acontecido, e de repente a gente vê a ação de Deus. A gente vê a ação de Deus no ambiente de trabalho, a gente vê a ação de Deus com nossos vizinhos que tentam nos fazer mal, a gente vê a ação de Deus imediata. Quando nós confiamos nele, dai lugar à ira, a mim pertence a vingança. Não compete a mim. Eu não vou comprar lá uma arma e guardar ela em casa. E quando alguma coisa acontecer, eu vou dar então vazão a essa minha ira e vou usar a minha arma. Não, Deus não me disse fazer isso. Agora, depois de falar desse comportamento da ira, é interessante que os pecados relacionados aqui primeiro são pecados da língua. Mentira, o pecado da ira. E agora ele fala, e não deis lugar ao diabo. Mas como o crente vai dar lugar ao diabo, irmãos? Como o crente vai dar lugar ao diabo? Tiago diz, achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. E o diabo fugirá de vós. Irmão, Satanás, ele conhece com toda a propriedade as nossas fraquezas. Ele não pode entrar na minha mente, ele não sabe nada absoluto do que eu penso, mas Satanás sabe daquilo que eu falo. Satanás trabalha em cima das nossas palavras. Satanás é ardiloso. Satanás não vai perder tempo. E eu vou dizer algo, irmãos. O crente, o salvo, não tem essa ideia de Satanás entrar nele, possessão, mas o crente tem opressão de fora para dentro. Você já viu aquele dia que você está travando uma luta, uma dos principados e potestades, que você está sentindo uma luta que está te oprimindo de fora para dentro? Você está sentindo que aquele dia não é um dia comum, é um dia dos mais pesados para você, quer no ambiente de trabalho, quer no lar, aquele dia está sendo difícil. Satanás está ali tentando achar uma oportunidade. Pedro vai dizer, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ninguém melhor do que Pedro. Satanás pediu ele para cirandar, como cirando o trigo. Então é sério, é verdadeiro. Nos despir, tirar do caminho, contar com a ajuda de Deus. Agora vamos para o verso 28. Aquele que furtava. Crente rouba? Será que a gente já ouviu falar de crente que roubou de alguém? Crentes que já perderam ou já levaram para casa aquilo que não pertence a ele, da empresa que trabalha, do lar de algum irmão, de alguma casa. E não seria bom se a gente dissesse, não existe. Isso não acontece. Irmãos, como é triste ver que crentes, muitas das vezes, as tentações que passam no coração de um incrédulo, têm passado no coração nosso também. Se apropriar daquilo que não nos pertence. Eu vou contar brevemente uma experiência amarga. Eu me lembro que em um determinado lugar os irmãos negociavam Bíblias, não na hora da reunião, mas esses irmãos eram comportores. E esses irmãos marcaram o lugar de deixar o dinheiro para que o outro pegasse. Para que o outro pegasse e pagasse as Bíblias. Alguém ouviu, que não eram os dois.
E naquele dinheiro montante tinha ali um cheque nominal. A pessoa que se apropriou do dinheiro se apropriou do cheque também. E interessante, vai lá, usa o dinheiro e leva o cheque. E aquele cheque, ou melhor, não era nominal, mas tinha, por causa do valor, tinha que colocar o nome. E aquele dinheiro sumiu. Nesse ambiente dos crentes. Sabe, meus irmãos, longe de qualquer suspeita, aquela pessoa longe de qualquer suspeita, e começou-se a conversar naquele ambiente, durante aqueles dias, para ver se chegava quem era que tinha pegado aquele dinheiro, porque era perigoso, e uma cartinha foi deixada ali. A pessoa confessando que ela tinha uma doença, essa doença que levava ela a apropriar-se de coisas que não era dela, mas não colocou o seu nome. Sabe, irmãos, dias depois, aquela pessoa que deixou o dinheiro ali pensou, olha, deixei um cheque guardado junto, e vai no banco, vai lá na pessoa que deu o cheque, e a pessoa descobre, e está lá o nome daquele irmão que havia furtado. Olha o que diz Paulo aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Ah, irmãos, quem sabe pecados dessa natureza vergonhosos, pecados que precisam ser abandonados. Talvez estamos furtando o horário de trabalho do nosso patrão, estamos furtando aquilo que não é nosso, e assim por diante. Tantas coisas que nós podemos fazer nessa área de roubo. Que o Senhor Deus nos ilumine e mostra para nós que é hora de deixar essa roupa vergonhosa que denigre o caráter nosso como crente e fazer com as mãos o que tenha como repartir com os necessitados. E agora Paulo, mais uma vez, volta na injunção, trazendo agora coisas novamente de caráter da boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, por que será que Paulo toca nesses assuntos? Mas só a que for boa para promover a edificação. Imagine bem, geralmente, cada um de nós temos um jeito, somos mais introvertido e extrovertido. Um que fala muito, como eu, né? Outros que falam menos. E você, repare bem, geralmente uma roda de pessoas, aquela pessoa que fala muito, ele quer ter atenção e vai falando. E nas muitas palavras não falta transgressão. Nas muitas palavras. E geralmente na roda de incrédulos, o que roda na roda dos incrédulos, de amigos nossos incrédulos, você vai ver que são coisas profanas. São coisas de caráter moral baixo. São coisas das mais perversas. Paulo está falando que isso era a nossa vida outrora. Isso marcava a nossa vida. Nós gostávamos de ter ali, talvez, pessoas para nos ouvir, contar as nossas coisas, que fazia pessoas rir, dominar o ambiente. Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, torpe, tudo aquilo que muitas vezes não tem sentido nenhum. Mas só a que for para promover a edificação. Olha, irmãos, é fácil. É fácil essa lição de casa? Não é fácil. E dê graça aos que o ouvem. Agora eu queria rapidamente, caminhando para o fim, Paulo vai dizer aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como assim? Como que o crente pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Como nós podemos sentir que o Espírito Santo de Deus está triste conosco? Queria que você olhasse comigo. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 19. E não extingais o Espírito. Não apagueis a versão atualizada.
Irmãos, o Espírito Santo, ele habita no crente. Essa ideia que ele vai sair, não, o Espírito Santo habita, ele reside. Mas nossos pecados cometidos não confessados, não abandonados, essa ação do Espírito Santo, apagar esse poder que ele quer exercer em nós, ele como pessoa, ele quer trabalhar em nós, ele quer nos fazer vencedores sobre os nossos pecados. Então aqui, não extingais o Espírito, não limiteis ele. Talvez há áreas da nossa vida que precisam ser conquistadas. Há áreas da nossa vida conjugal que precisa ser conquistada. Esposa e esposa. Há áreas da sua vida, filhos, que precisam ser conquistadas. Há áreas da sua vida que você precisa realmente colocar diante dele. Senhor, me ajuda. Há pecados ainda que eu preciso abandonar. E agora ele vai dizer, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Gente, olha, como sentir isso? O crente, quando ele peca, irmãos, ele sente a sua sensibilidade tal que ele vai sentir que ele pecou contra a santidade do Senhor. E Paulo então diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vocês estão selados para o dia da redenção. E eu quero rapidamente aplicar o verso 31 aqui, irmão. Mais uma vez, os pecados da língua. Toda amargura. Você já viu alguém ácido, bem ácido mesmo? Ácido. Aquela acidez que ela contamina tudo. Não tem nada que presta. Não tem ninguém que para de pé. Esse estágio de acidez que domina profundamente no coração. Toda amargura. Agora ele fala aqui, irmãos, essa ira aqui é orge. É aquela ira que acende. E depois ele fala que essa ira agora é uma cólera. Uma outra palavra, tumos. É aquele estágio de ira que ela ferve, explode e ela causa um dano irreparável. Paulo está falando toda gritaria, toda amargura, toda cólera, gritaria. Agora eu quero falar da palavra blasfêmia. Como entender aqui a blasfêmia? A blasfêmia, nós olhamos no Evangelho, o pecado da blasfêmia contra o Espírito que não será perdoada. Você pode discordar de mim, vocês podem discordar, não há nenhum problema. Mas a palavra blasfêmia aqui, quando nós falamos mal dos irmãos, podemos falar mal de alguém por quem Cristo morreu, é blasfemar contra o Espírito, porque o Espírito habita ali. É exatamente o que Paulo quer mostrar. E toda blasfêmia, e toda a malícia, observa bem que o pecado é gradual, ele vai ascendendo, malícia. Aquelas coisas que nós vamos falando e vai de alguma forma, especialmente do caráter das pessoas. Maledicência. Nós destruímos a vida de uma pessoa com a nossa língua. Uma outra coisa. Sejam tirados de entre vós. Agora Paulo nos dá aqui, irmãos, um caminho excelente. Antes seríamos para com os outros benignos, misericordiosos. Irmãos, nesse ambiente congregacional, a parte mais difícil, nossos relacionamentos. Relacionar. Somos diferentes, criados em lares diferentes, educação diferente. De repente Deus nos chama para estar juntos. Que conflito. Misericórdia. Pedro falou assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Pedro, eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro, Senhor, aumenta a minha fé. Não é fácil, irmãos. Às vezes lidamos com irmãos que são bem dóceis, amáveis, queridos. A gente quer ficar com eles perto, mas a gente lida com os irmãos também que nos ajudam e prova a nossa fé. Mas o Senhor está dizendo, antes sede um para com os outros benignos. Benignidade, amor,
Esse amor que vai exigir de nós um desgaste interior, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus os perdoou também em Cristo. Irmãos, não é fácil, mas é o que Deus espera de nós, é o que Ele quer de nós. Eu queria destacar algo aqui, não vamos entrar nisso, mas eu queria que você observe bem, lá no capítulo 5, verso 18, a vida é cheia do Espírito Santo. Paulo vai nos conduzir para esse caminho. Até que cheguemos lá, meus irmãos, vamos ter que travar uma luta com o nosso ego, com o nosso eu. Até chegar lá, até chegar ao ponto de receber da parte de Paulo, e não vos embriagueis com o vinho. O vinho aqui pode ser visto, irmãos, em muitas coisas da carne, que tem de nos destruído, tem nos tirado, irmãos. Nos feito colocar de lado coisas que são necessárias. Que Deus, o Senhor, nos ajude nesses dias a buscar as coisas que são de cima, de caráter soberano, as coisas que são do alto. E eu queria que você olhasse rapidamente Colossenses 3, rapidamente. Se Paulo começa com os pecados da língua, no capítulo 3 de Colossenses, ele começa com os pecados de caráter moral, do caráter moral. Sabe, irmãos, os cristãos em Colossos estavam sendo ensinados por mestres gnósticos que Deus não se interessa pelo corpo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu posso tanto entregar ao prazer como ao sofrimento. Essas duas coisas são importantes para os gnósticos. Deus não está interessado na matéria. Deus não quer nada com isto. E Paulo vai na contramão deles. Paulo vai exatamente contra o que eles falam. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a porneia. Eu queria que você observasse uma coisa. A crescente, como cresce. A fornicação fala de pecados na área geral, irmãos. Tanto sexual como também das pornografias. Pornografias, irmãos, esse objeto aqui, ó, tão precioso, mas tem sido a desgraça de muitos crentes. A pornografia que chega agora e ela pode ser levada para o ambiente escuro, para o quarto, para qualquer lugar, e as pessoas ficam comendo essas lavagens da internet. A pornografia, a porneia. E depois ele fala de uma outra coisa chamada impureza. Agora já não é simplesmente, ela vai só crescendo, desenvolvendo. Eu vou dizer, meus irmãos, não é só jovens, não, velhos. Velhos viciados na pornografia. Velhos viciados nessas coisas. Irmãos, de manhã nós temos que matar os leões. Toda manhã nós temos que lutar contra nós. A nossa carne são leões que nós temos que matar. Depois de falar da impureza, ele fala da afeição desordenada. Está percebendo como é que ela vai crescendo? Vai crescendo aquela coisa dentro de nós. E nós começamos a alimentar. E começamos a alimentar. O casado começa a alimentar essas coisas e ele, de repente, ele começa a olhar para fora. Ele começa a olhar para fora e ver coisas fora do casamento. É isso que acontece. Afeição desordenada. Não tem domínio. Agora eu estou sob o domínio dessa vontade e eu tenho que saciar essa vontade. Afeição desordenada. A vil concupiscência. Apetite carnal que não tem controle. Agora eu estou agora nesse campo totalmente dominado por isso. E eu vou usar a última palavra aqui. A avareza, que é a idolatria. Crentes viciados pelo sexo, dominados por essa paixão. A paixão a qualquer custo. Só o casamento para ele não basta. Ele não consegue ser fiel ao seu casamento. Irmãos, o Senhor criou a intimidade de um casal para ser usufruída no casamento. Fora disso, Deus chama isso abominável, nojento. Deus, o Senhor, nos ajude nesses dias. Nos leve, irmãos, a pensar. O nosso guarda-roupa tem roupas velhas que nós estamos guardando. Deus pode te revelar que roupa é essa.
Eu quero encerrar contando uma experiência. Eu estava pregando num lugar, há muito tempo atrás, numa reunião como essa de conferência. E termina aquela reunião e uma mulher, uma senhora de uma meia-idade, sentou perto, próximo a mim. E aquela senhora, então, falou: irmão, eu queria falar com o senhor um minutinho. Falei: muito bem. Ela sentou muito próxima ali. E aquela mulher falou: todos esses pecados vergonhosos que o senhor falou aí, eu estou praticando eles. Eu estou praticando esses pecados. E, irmãos, eu confesso que eu não sabia nem o que falar para aquela mulher. E ali, então, ouvindo aquela mulher falando, eu disse a ela o seguinte: quem são os anciãos da sua igreja? Tem algum ancião aqui? Ela falou: tem. Fulano, Beltrano. Eu falei: a senhora é capaz de convidar ele após a reunião? Porque eu vou embora. Mas eles precisam cuidar da senhora. E ela falou o nome daqueles anciãos, e nós, depois da reunião, chamamos aqueles irmãos e sentamos ali. E aquela mulher foi falando, irmãos. Irmãos, não é fácil confessar pecados, mas pecados precisam ser abandonados mediante a confissão. Se nós não confessamos, eles vão ficar dentro de nós como verdadeiros leões, esperando a oportunidade. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que Deus nos ajude. Amém.